Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Fala Empresário, um programa que contribui para a economia, gera oportunidades e também o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Ana Lu Freire e hoje você vai conhecer uma instituição tradicional, a Bolsa de Gêneros Alimentícios do estado do Rio de Janeiro, BGARJ. Com mais de 7 décadas de história, a instituição aproxima diferentes elos da cadeia de abastecimento, reunindo indústrias, produtores, distribuidores, representantes, supermercados e varejistas. E para falar sobre essa trajetória, hoje nós recebemos aqui Everaldo Oliveira do Nascimento, presidente da BGARJ. Everaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Prazer, meu, Ana Lu. Obrigado. E eu já estive lá na BGA, né, Everaldo? Conheci de Sim, perto, já é teve. muito bacana, é uma movimentação, né? Obrigado. Lá é bem movimentado. Não para. Everaldo, para começarmos, conta um pouco da sua trajetória profissional. Bom, eu sou do interior do estado do Rio, sou de um lugar chamado Macuco. Eu acho que é o menor município do estado do Rio, são 5.000 habitantes. E depois da minha mocidade, assim, eu passei em Campos, agora é Campos do Goitacazes, aquele tempo era só Campos. De lá eu vim para o Rio, que eu passei na faculdade, o FRJ, e eu vim para casa da minha tia e comecei a trabalhar no hotéis Otom, uns falam Otto, outros Otom, até hoje eu não sei o certo. De lá fui trabalhar no frigorífico Bordon. Fiquei muitos anos no frigorífico Bordon. Depois fui para a Bolsa, em 1984. Fui trabalhar na Margon Representações, tornei-me sócio. Depois tive um período que eu fui assumir a gerência da Swift Armor no Rio de Janeiro, durante 4 anos. Retornei à representação e fiquei lá fazendo representação, embora eu seja formado em administração, mas eu foquei mesmo em representação comercial. Como é que foi a sua chegada à Bolsa de Gêneros Alimentícios? Então, do Bordon, eu fui levado por meu primo para trabalhar com Humberto Margon, que era o dono da Margon Representações, e eu comecei lá fazendo trabalhos de ruas e tal. E um belo dia ele ficou muito tempo fora em Goiás, que ele é goiano, ficou fora. E o sujeito lá do frigorífico, até uma pessoa maravilhosa, o senhor José de Castro, ligou para mim e falou: menino, cadê o Humberto? Eu falei: tá para Goiás. Precisa vender carne, você sabe vender carne? Eu falei: seu Zé, eu não sei vender carne não, mas o senhor me ensina aí que eu vou vender. E aí ele me falou, e quando o Humberto chegou, já tinha lá 20 e poucos pedidos, né? Aí ele olhou para mim: quem vendeu isso aqui? Eu falei: fui eu. Com ordem de quem? Aí eu falei: caramba, sobrou para mim. Aí eu falei assim: foi o seu Zé de Castro que mandou vender. Então tá bom, continua. Nessa aí eu continuei e nunca mais parei. E para chegar na Bolsa propriamente dito, na parte da direção, eu anteriormente participei eu era o segundo secretário. Depois tornei-me o diretor financeiro, que lá se falava tesoureiro, vice-presidente tesoureiro. E agora Humberto, esse mesmo, que eu trabalhei e fui sócio, foi o presidente anterior. E a gente achou que deveria seguir nessa linha, ele me indicou e lá estou. Já estou na minha segundo mandato. Agora, a Bolsa de Gêneros Alimentícios faz parte da história e da economia do estado do Rio de Janeiro. Mesmo assim, muitas pessoas não conhecem profundamente, né? Fala um pouco sobre o que é a Bolsa de Gêneros Alimentícios. Pois a Bolsa, eu gosto de colocar porque fica mais simples. Existem instituições que, por exemplo, a SERJ, que é a Associação dos Supermercados do Estado do Rio, associação seríssima, com vários mercados, a maioria, eu acho que 99% dos mercados do Rio são afiliadas. Tem a DERJ, que é a Associação Distribuidora do Estado do Rio de Janeiro, e são instituições que já estão aí há muitos anos. E o que acontece? Esse pessoal usa a Bolsa como fosse o seu palco físico para fazer negociação. Além dos associados da DERJ, da SERJ, as indústrias de proteínas, os representantes comerciais, distribuidores, já falei, da SERJ. Então, usam a Bolsa como plataforma física de negociação. A Bolsa tem vários estandes, lá ficam os compradores e os vendedores vão para lá e num bate-papo, numa conversa, surgem negócios muito bons. E
ainda é o que a gente fala muito lá. A bolsa, quando você vende alguma coisa, você não fica se preocupando em fazer documento daquilo, não. É como a gente fala, no fio do bigode, sabe? Você vendeu, acertou, apertou a mão e entrega. É uma coisa bem legal. Vão fazer 75 anos, né? A bolsa vai fazer 75 anos. E vão fazer 75 anos que esse negócio é feito dessa forma. É uma senhora de respeito, né? É verdade. E você vê, entre um cafezinho, um jogo de porrinha, uma conversa, você vende milhões. Sabe, Ana Lu, foi feita uma pesquisa através de uma rede séria de mercado. E aí, agora mudou um pouquinho o perfil, porque o pessoal agora mudou muito, está comendo mais comida light, não sei o quê, mas até então, uns 2 anos atrás, 70% de toda a proteína animal e parte vegetal ou foi negociada na Bolsa, diretamente na Bolsa, ou por nossos associados no estado do Rio de Janeiro. Você vê que é um percentual bastante significativo, né? Muito. E o que representa estar à frente dessa instituição? Assim, eu gosto muito da Bolsa, do Mercado São Sebastião, como se onde fica a Bolsa. E eu, assim, sabe, eu desde mais novo, eu vi aquela movimentação, aquele engarrafamento de pessoas. Eu sempre tive admiração por aquilo. As pessoas, né, que dirigiram, a maioria dos donos de supermercados são pessoas seríssimas, que conduziram aquilo lá, assim, dignamente, né? E aquilo sempre assim, eu tinha muita admiração por aquilo. E eu acabei entrando nisso aí. Eu tenho muito orgulho. Sou muito feliz por estar lá na Bolsa. E eu gosto muito. E o dia que eu fui lá, eu vi de perto realmente o quanto você gosta. Isso é muito bom, né? Não tem Eu acho que preço. você fazer as coisas que você gosta é a melhor coisa do mundo, seja lá que profissão seja, né? E eu consigo conciliar. Eu faço minha venda como representante e dirijo a Bolsa, numa boa. Agora, qual a importância da Bolsa para a integração entre indústria, produtores, distribuidores, representantes comerciais, supermercados e varejistas? Toda ela. A bolsa é um elo que liga todo esse pessoal. E uma coisa assim, pessoas de São Paulo até hoje, de outros lugares do Brasil, ligam para saber quanto está a alcatra no Rio de Janeiro, quanto que foi vendido o arroz na bolsa, quanto que foi vendido o feijão. Isso aí serve como parâmetro para eles negociarem a produção deles local. A Bolsa é a única instituição nesse segmento em toda a América Latina. Então, a importância da Bolsa em unir indústria, representantes, atacadistas, supermercadistas é muito grande. Você falou da participação expressiva da Bolsa na produção, na comercialização de proteínas animais e vegetais. O que essa dimensão representa para a economia fluminense? Bom, assim, eu acho que representa muito, porque se você pensar em termos de um Estado, né, que 70% de toda a produção do Estado passou por lá, você vê a importância desse local, né? A gente acabou passou muito tempo, hoje com o advento da internet, né, que no tempo da Bolsa não tinha, hoje tem WhatsApp, tem Telegram, várias, né, maneiras das pessoas se comunicarem, mas esse pessoal afiliado à Bolsa, que conhece a Bolsa, não deixa de ir lá, porque sabe que lá você tem realmente o que está acontecendo, você está no meio do burburinho, ali você sabe. Por exemplo, se a carne, estou falando carne que é uma coisa que eu trabalho, se ela cai de preço, ali na Bolsa você está sabendo. E até você saber disso fora da Bolsa, demanda um tempo. Esse tempo demanda dinheiro, e é muito dinheiro. Para você ter uma ideia, uma carreta de carne hoje em torno de 600, 700 mil reais. Então, a carne caiu, a oportunidade está lá. Se você comprar, você, né, tá bem. Se você esperar essa informação chegar até você já perdeu muito dinheiro. Os tradicionais pregões atravessaram gerações, acontecendo às terças-feiras na Bolsa, né? Como é que eles funcionam Pois atualmente? antigamente, Ana Lu, quando eu comecei na Bolsa, isso era de segunda a sexta. Segunda a sexta, assim, engarrafamento de pessoas.
E isso aí foi, com o tempo, foi através dos novos, né, processos de integração, como a gente já falou, WhatsApp, Telegram e outros, isso aí também foi facilitando muito a vida das pessoas. Porque a Bolsa tem uma coisa bem legal. Você, por exemplo, os vendedores de produtos menores, que não são dessa área, eles têm que andar de loja em loja para poder vender. Por exemplo, o cara que vende acendedor de churrasco, ele tem que ir de loja em loja para vender. Lá na Bolsa já é diferente, o cara já vende o arroz, tá lá, ele não precisa rodar todas as lojas, já vende a carne dele, já vende óleo de soja, o feijão dele, tudo lá. Então ganha tempo, ele ganha tempo em negociar lá. Isso ajuda muito, entendeu? E mesmo, como você falou aí, na era digital, com tantas redes sociais, a questão presencial ainda faz a diferença. Faz muita diferença. E aí, é sobre isso até que a gente estava falando, com o tempo foi perdendo um pouco de estar todo dia na Bolsa. Porque aconteceram, por exemplo, a maioria das redes eram todas centralizadas no mercado de São Sebastião. A partir do momento que as redes de fora vieram e começaram a adquirir as redes do Rio de Janeiro, as redes regionais, essas redes já não tinham muita ligação com a Bolsa, como eram os donos anteriores das redes regionais. Então, eles já não ficavam dando foco para a Bolsa. Por exemplo, vou citar aqui nomes, Paz Mendonça, que não existe mais, mas Paz Mendonça veio lá do Nordeste, veio cá, comprou o disco, mas o Paz Mendonça não tinha com a Bolsa a ligação que o disco tinha, então ele já se afastou. Então, esse processo do dia a dia, ele foi minguando. E aí ficaram terças e quintas. Também era muito cheio, bacana e tal. Aí houve aquele problema que afligiu todo o país, que foi a pandemia. E aí a gente ficou muito tempo parado, quase um ano parado, se não me engano, ou mais, eu não me lembro. E isso aí fez com que as pessoas aprendessem e até começassem a se movimentar de outra forma, por telefone, de casa, falando, e mudou muito, através do WhatsApp, através do Telegram, mas às terças-feiras, aí houve um trabalho muito grande do Humberto, o que antecedeu a mim, logo que terminou, para ele poder voltar a fazer funcionar a Bolsa, mostrar a importância da Bolsa. Ele fez um trabalho magnífico. Isso aí as pessoas voltaram, as grandes redes voltaram para a Bolsa, né? Eu não vou citar nome aqui, porque para mim todas são grandes, e elas voltaram para lá, e isso levou o pessoal de volta para a Bolsa. Então a gente ficou hoje preso à terça-feira, mas as nossas terça-feiras são maravilhosas, vale pela semana toda, são assim, ficou muito bom. E que tipo de empresa ou empresário pode participar da Bolsa? Bom, normalmente a Bolsa é o setor de alimentos. Qualquer empresário, a gente não quer saber se tem um ou dois funcionários. Um representante comercial é uma pessoa só, participa da Bolsa. E a empresa que ele representa pode ser grande, mas ele é pequeno. Mas a gente não tem esse determinante de dizer se é pequena. A Bolsa está aberta para todo mundo. Sabe, Ana Lu, teve umas coisas assim que a gente tentou se aproximar do produtor rural, do pequeno produtor do estado do Rio de Janeiro. A gente tentou fazer com a Secretaria de Agricultura um app que linkasse esse pessoal do interior que não tem uma forma de chegar no mercado grande, que ele entrasse através desse app em contato com esse mercado grande. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu que isso chegasse até a se realizar concretamente. Então, eu fiquei muito frustrado por isso. Seria uma ideia muito boa. Juro para você que eu fiquei muito frustrado, porque eu queria fazer com que esse pequeno produtor entrasse em contato com um grande supermercado. Que aí os deputados, eu não sei como, o negócio de política eu não entendo, mas que desse algum benefício para os supermercados comprar desse pessoal. Então, ia ter uma gôndola lá, mercadoria do interior do estado do Rio, do produtor, pequeno produtor. E a gente tentou, mas não deu. Quem sabe mais para frente está mudando o governo aí, pode ser que alguém compre essa ideia, né? Tomara. É uma coisa bem legal, muito. Porque teve até um fato que a gente estava vendo. Por exemplo, uma caixa de aipim,
ou mandioca, cada lugar fala um lado, em São Francisco custava R$ 10. Essa mesma caixa que custava R$ 10 em São Francisco, lá no norte do estado, era vendida aqui a 40. Então, se esse produtor pudesse vender a 30 aqui, ele ainda tá, ou a 20, ele estaria ganhando o dobro, né? Já estaria ganhando o dobro, né? Poderia ter outros segmentos que daí ia poder vender isso, revender, no caso. Mas, infelizmente, não deu certo. Eu fiquei muito frustrado. Mas nem tudo dá certo, a gente tenta, né? Pô, tudo tem o tempo, né? Quem sabe mais para frente vai dar. Vamos ficar na torcida, né? Sim, É. sim, sim. Agora, como a Bolsa contribui para criar um ambiente seguro e confiável para os negócios? Então, a Bolsa, ela... A maioria das pessoas que já estão lá há muitos anos. Então, eles sabem da credibilidade da Bolsa, da veracidade do que ocorre lá. E sabe que as coisas são sérias. Hoje, a maioria dos associados à Bolsa são, não diria filtrado, mas são pessoas que têm uma credibilidade também grande no mercado. Então, quem entra para a Bolsa, que está lá conosco, sabe que ele vai poder negociar com qualquer um daquelas redes de supermercados sem ter a tal dor de cabeça. A Bolsa, de fato, ela é uma instituição sem fins lucrativos. A gente não garante o negócio, nós não temos como fazer isso. Mas a gente garante que as pessoas, as empresas que estão conosco, são, na maioria, 99,9%, empresas de qualidade. Então, 75 anos garante isso, né? garante, né? Garante. A Bolsa assim, ela tem uma credibilidade muito grande junto à rede varejista, né? No estado do Rio de Janeiro e até a gente está falando de Rio de Janeiro, mas nós temos associados que vêm de Minas. Temos associados que vêm de Minas para cá. A gente, quando participa da Super Expo Food, a gente tem pessoal do Rio Grande do Sul que já está na oitava arroz, doces, que vem, participam conosco. Então, é um pessoal, a gente, assim, tem uma credibilidade muito grande, graças a Deus. E quais são os maiores desafios enfrentados hoje pelo empresário do setor alimentício? Bom, eu acho que o transporte, né, é uma coisa que faz muita diferença, né? Tem uma perda muito grande de alimentos por causa do sistema de transporte no Brasil, né? O caminhão pega estradas horríveis, vai perdendo alimentos durante esse trânsito, né, até chegar no lugar adequado. Isso fica caro, isso encarece, né? Agora vai ter a mudança também do sistema tributário, né, que vai entrar agora. A gente não entende ainda, eu sou ignorante com relação a isso. Estão havendo vários cursos de treinamento para as empresas, né? A DERJ faz isso, a SERJ faz isso, até na Bolsa a gente já fez também, mas é uma coisa que eu acho que agora vai ter que esperar a entrada nisso em funcionamento para a gente ver o que vai acontecer, né? Mas está todo mundo na expectativa, porque muda bastante, né? Mas a dificuldade realmente, eu acho que é essa, a questão fiscal e a questão de transporte, de logística, que a gente perde muito, né? Desperdício, né? É, E o que fazer para tentar minimizar essa questão? bom, a parte logística, eu acho que o governo federal, eu acho que tem que entrar com mão pesada nisso, né? Eu me lembro que quando eu era moleque, eu tenho 69 anos, tinha trem no estado do Rio para tudo quanto é lado, Friburgo, Macuco, a própria Macuco tinha trem, a gente chegava preto de carvão, aquilo era carvão ainda, quer dizer, mas tinha transporte Campos, eu peguei em Campos, peguei em Itaboraí, no Rio, né? Agora está desativada a Leopoldina, mas eu acho que o transporte ferroviário é uma grande. Eu acho que quem está à frente, precisa estar à frente disso. E lá no aquaviário também, né? Que a gente tem muitos rios que dá para fazer transporte, dá para ir com a balsa, não sei como se chama, até um determinado porto e fazer a ligação com. O Brasil é muito grande e isso precisa ser incentivado. E essa questão acho que também acabaria também melhorando o fator segurança, né? Sim, o fator segurança, porque se você. A estrada, né? Hoje. Bom,
Tá muito difícil. O Rio de Janeiro em si está muito difícil, né? Mas não é só o Rio de Janeiro, não. Todo lugar está difícil. É uma realidade. Agora, o pequeno e o médio empresário conseguem encontrar oportunidade dentro da Bolsa? Toda ela. A gente quer que esse pessoal vá para lá e fique conosco. A gente incentiva. Há pouco tempo tinha uma empresa que fazia salgadinhos. E aí ele começou a vender lá, o faturamento dele era R$ 100.000. Aí ele foi fazer uma entrevista comigo, como você está fazendo, e virou para assim, presidente, me fala sobre a Bolsa. O que, que a Bolsa pode fazer pelo pela pequena indústria, enfim. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, me dá um microfone aqui, fala você. Fala você o que a Bolsa fez pela sua empresa. Quanto você faturava quando você entrou na Bolsa e quanto você está faturando agora? Ele falou assim, agora eu estou faturando 1 milhão e pouco. Então, você respondeu por mim. É isso que a Bolsa faz. Quer dizer, ele entrou lá, faturava 100 mil, em poucos meses ele estava faturando R$ 1 milhão. Então, a Bolsa faz essa linkagem entre quem vai lá, o associado, e essas redes de mercados, os atacados. É uma coisa bem legal, assim. E é um ambiente gostoso, sabe? As pessoas são, assim, tá todo mundo, não sei, é um ambiente gostoso. Você não vê confusão, você não vê, sabe? É ambiente gostoso de estar ali. Você já foi, você viu como é. 2 vezes. Então está Gostei. convidada para ir mais vezes. Opa! A doutora Ana já esteve lá conosco Sim, também, por sinal, ela é uma simpatia, verdade. né? Nossa, como ela é bacana. Eu fiquei muito feliz em conhecê-la. Acho que o marido dela estava lá Sim, também. doutor Carlos também foi. Eu Isso sou mesmo. ruim de nome, viu, Ana Lu? Mas eu não vou esquecer, não. Que bom. Agora, tecnologia e era digital. Como a Bolsa tem acompanhado essas transformações? Pois é, a Bolsa, por ser uma instituição sem fins lucrativos, a gente sempre tocou a parte de marketing, a parte de tecnologia, de uma forma muito amadorista. Porque, por exemplo, o diretor de marketing era um cara que vendia arroz, ou que vendia alho, ou que vendia feijão, e não tinha o conhecimento do marketing que eu, né? Mas a coisa andava de acordo com aquilo. E a mesma coisa com a tecnologia. A gente sempre procurou, tá? A rede, de Wi-Fi, propiciar para todo mundo que vai lá, né, não ficar falhando e tal. A gente teve muito problema no início, ainda na época do Margon, porque custava se acertar, mas hoje está bem legal isso. E aí a Bolsa não tinha nem Instagram. Foi eu que... Vamos fazer uma menina lá, a Lídia, que é fisioterapeuta. Pô, Verão, a Bolsa não tem Instagram. Vamos fazer, ela abriu comigo lá, a gente... E aí, resultado, a Bolsa não tinha quase ninguém assim, dessa parte de Instagram, Facebook. E hoje a gente melhorou muito nesse aspecto. A gente contratou o Márcio era da rede de supermercado Intercontinental, ele era de compras, mas ele lá atrás tinha sido da área de rádio. Então ele tem um conhecimento muito grande e nos ajudou muito. Eu te falei aqui, anda fora do ar, né, que ele acabou arrumando recursos para a gente montar o nosso podcast, que a gente não tinha. Agora a gente tem um podcast lá também. E a gente está tentando evoluir nisso e eu acho que devagarzinho a gente vai conseguir, porque nós não temos recursos. A Bolsa hoje ela funciona para pagar as contas. Ela não é uma instituição para dar lucro. O pouco que sobra, às vezes, quando sobra, a gente faz um trabalho, sempre fez. Lá atrás, o presidente Jair de Souza ajudava muito o Betinho, quando os mercados eram mais pungentes e ajudavam mais, né? Ele ajudou muito o Betinho, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer dele. E assim, a Bolsa hoje ela ajuda lá o pessoal que tem em torno ali na Kelso e Comunidade Marcílio Dias. A gente ajuda a associação, a gente ajuda uma casa que tem numa ONG que cuida de crianças com deficiência, autismo. A Bolsa paga o aluguel deles, tá? Ajuda sempre que pode. Tem uma biblioteca também lá que a gente paga metade do aluguel deles, que não dá para pagar tudo, senão a gente pagaria. E a gente está sempre contribuindo com a igreja. A gente está... Causas sociais, o que der para a gente fazer, a gente faz.
Há pouco tempo agora teve lá uma reunião política e a gente conseguiu, junto com a Associação de Moradores, que o ônibus que não ia lá há década, não ia dentro da comunidade, agora está indo dentro da comunidade. Então isso é muito legal. Estamos tentando também um colégio de quarta, de quinta a nona, porque as crianças têm que sair de lá, atravessar a Avenida Guanabara, que é um trânsito absurdo, porque os caminhões saem do Mercado São Sebastião, não tem sinal, não tem nada, e se botar sinal fica pior ainda. Então tem que entrar as mães na frente, pedindo para os caminhões passar, passa aquelas crianças todas, tem que atravessar a Avenida Brasil para ir no colégio lá na Penha. Então a gente está tentando com o governo ver se consegue um colégio lá para dentro, para segurar esse pessoal lá, né? Então a gente ajuda, assim, é bem legal. E nós falamos tanto aqui da Bolsa, o Everaldo falou que tem um vídeo, nós vamos mostrar esse vídeo para vocês entenderem melhor o que é a Bolsa de Gêneros Alimentícios. Roda aí. Voltamos aqui, realmente, né? É só quem tá lá para ver melhor, para sentir de perto, como a gente já teve, como eu já tive. É muito bacana mesmo, legal, né? É legal. É uma coisa assim diferente, né? Hoje, sabe, Ana Lu, antigamente, no tempo dos avós da gente, eu peguei também, que eu sou um pouquinho velhinho. Você ia comprar mercadoria, o arroz, o feijão, você metia aquele negócio de lata dentro, e botava alumínio, botava dentro da sacola, pesava, né? Aquilo largou de ser assim pela Bolsa, não foi o governo federal. Foi a Bolsa que fez esse enquadramento de 1 quilo, pacote de 1 quilo, isso tudo nasceu dentro da Bolsa. Entendeu? Antes era só aqueles grandes pacotes, tinha que ficar comprando a varejo. Bacana. A Bolsa contribuiu com muita coisa, assim. Eu não me lembro, mas são várias. Até nome. Eu acho que arroz agulhinha também foi colocado lá. Eu tenho depois eu vou te dar um exemplar da história da Bolsa. Opa, quero sim. E o podcast? Qual o nome do podcast? BGA. Podcast BGA. É uma coisa simples, a gente não tem um público específico. Como, a gente é como um teste. Então, chegou uma pessoa lá, a gente procura, às vezes, entrevistar associados, né, que é uma coisa interessante para a gente, e pessoas de vários segmentos vão lá, conversam, assim, é uma coisa bem legal. É diferente, né? É uma coisa diferente. Às vezes eu participo, eu sou meio arredio, mas às vezes eu participo. E quem quiser assistir, onde está o podcast? Tá no YouTube, tem lá, podcast BGARJ. Podcast BGARJ. E nós temos também o nosso Instagram, que é @BGARJ. E quais projetos você ainda pretende implementar à frente da BGA? Bom, à frente da BGA, eu gostaria muito de concretizar o que eu te falei, que é esse app, né? Para conectar o pequeno produtor com... E a gente tem um desafio. Lá na Bolsa, a gente tem o 6º andar, nós temos um salão que para 600 pessoas sentadas, com 8 lugares, e a gente já conseguiu colocar até 1.000 pessoas. E ficou com um tempo muito desgastado. Eu consegui reformar o teto, porque eu estava preocupado com essas ventanias, né? E a gente precisa reformar embaixo. Eu não sei, eu estou tentando ver se eu consigo, até o fim do meu mandato, que a gente consiga reformar isso aí, que é muito importante para a gente, porque você passa a fazer essas festas do supermercado lá, junto, né, ao público. Então, mas é caro e eu estou tentando alguma forma da gente conseguir isso. E a gente está numa briga muito grande no mercado São Sebastião, que é onde fica a Bolsa, que é um polo desenvolvimentista, vamos falar assim, porque você está também ao lado da Avenida Brasil, você está ao lado da Washington Luiz, você está a 10 quilômetros da Dutra, a 10 quilômetros do centro do Rio de Janeiro e a 10 minutos do aeroporto do Galeão. Então nós estamos muito próximos e a gente não pode deixar o mercado São Sebastião morrer, porque é um centro de distribuição que está perto de tudo, entendeu? Então a gente está em umas conversas lá, inclusive a Bolsa participa, a gente montou uma associação que chama-se
Renova Mercado São Sebastião, que está a Derge, a Serge e a Bolsa, e mais uns empresários locais, que a gente está aí em conversa com o governo para ver se a gente consegue melhorar o Mercado São Sebastião como um todo. Porque é muito importante que vai criar muitos postos de trabalho para o pessoal em torno e vai fazer também com que os custos do produto, por estar lá próximo à população, ficar num custo menor, entendeu? Então a gente está nessa briga lá, a Bolsa participa e eu pretendo que isso dê certo também. Agora, a arquitetura da Bolsa de Gêneros Alimentícios é um capítulo à parte, né? Eu tive lá, é lindíssima, inclusive filmes e novelas já foram, né, gravados lá, foi né? legal. E é uma coisa até que nos ajuda, porque a gente às vezes dá um prejuízo lá no mês, mas acaba alugando para fazer. Já mais de 20 produções nacionais já foram feitas lá. Quais, por exemplo? Eu teria que pedir isso aí, mas eu peço e te falo depois, tá? Para você colocar na legenda. Isso. Mas eu te falei antes, eu sou ruim de... Mas são... Arcanjo Renegado, eu tenho certeza que é uma delas. O Dom também é uma delas. Foram várias, sabe? É bem bacana, assim. E lá, a Bolsa, por ser um lugar tranquilo, os artistas vão para lá, gravam tranquilamente, não tem perturbação nenhuma, né? O ambiente, um ar-condicionado. O auditório é lindo, né? Auditório. Eles usam muito lá a Bolsa para fazer delegacias. Então usam muito para delegacias. E coisa de época também, né? Sim, sim. Anos 70 ali, sim, né? Sim, porque 60, a Bolsa é dos anos 70, né? As paredes lá são largas, né? É uma coisa, é bem até legal. O banheiro, eu fui em um banheiro lá que era daquela década, né? De 70 ali, muito bonito. E lá de cima o banheiro é todo em mármore ainda. Prédio muito bonito, muito bonito. Obrigado, mas realmente lá é muito bonito. Mas as produções eu fico te devendo e depois eu te mando, você coloca aí na sua... Tá bom. Porque eu sou, perdoe gente, mas eu sou ruim de cabeça. Combinado. E como você enxerga o futuro do setor alimentício no estado do Rio de Janeiro? Olha, assim, o estado do Rio, ele produz muito pouco do que ele gasta, vamos falar assim, de forma... Eu acho que tem muito espaço para o estado do Rio melhorar a parte de agricultura. Estou falando em termos de a parte de agricultura, trazer novamente as indústrias que saíram daqui por um motivo ou por outro. Para você ter uma ideia, eu vou falar como representante. O representante paga no município do Rio de Janeiro, em outros 5% de ISS. Isso vai até mudar agora com essa. Mas aí muita gente fugiu daqui para Rio Bonito, para Saquarema, para outro município, que pagava 2%. Então, a prefeitura, o governo municipal perdeu muita gente por esse diferencial. Eu estou te dando um exemplo. Muitas indústrias até saíram do estado do Rio por causa de benefícios que outros estados deram, que a gente, por um motivo ou outro, não pôde dar, mas eu acho que a gente tem que tentar recuperar essas indústrias de novo, porque nós somos o segundo centro. O segundo centro que mais consome no Brasil é o Rio de Janeiro. Então, tem que estar aqui perto. E estando aqui perto, vai diminuir o valor. Agricultura, eu acho que o Rio de Janeiro tem muito ainda para melhorar a agricultura. Tem algumas culturas, como pimenta, pimenta do reino, que não precisa de muito espaço, que poderia ser plantado aqui. Tem muita coisa que a gente poderia... Se você pegar um carro daqui até Campos, você vai ver que até determinado município tem nada plantado e tem pouco boi. Então, eu acho que isso é uma perda. Eu acho que, de repente, se aparecer alguém que faça com que esse produtor acorde para isso, dê a ele alguma oportunidade que ele possa plantar. Lá na região de Macaé estão plantando já feijão, soja. Quer dizer, então é possível. Eu acho que precisa ter algum governo que se dedique a isso mais. Eu não estou dizendo que não se dedicava, mas eu acho que precisa se dedicar mais, entendeu? Para poder fazer isso melhorar. E eu tenho certeza que tem condições de melhorar. Depois de tantos anos acompanhando negociações e empresários, qual foi o principal aprendizado que o mercado te trouxe? Bom,
aprendizado que o mercado me trouxe. Eu acho que é você saber que nunca vai parar, que a coisa, mesmo que surjam novos instrumentos, como surgiram o WhatsApp, Telegram e outras coisas mais, essa negociação do olho no olho, de apertar a mão, isso aí é uma coisa que eu acho que não vai terminar. Isso é uma coisa que precisa ser feito para dar respaldo ao que está ocorrendo em volta, entendeu? Para ser a realidade. Então, eu acho que a credibilidade é uma coisa que me ensinou muito nesse mercado. E, assim, eu acho que a gente vai seguir por isso aí. E que conselhos você daria para o pequeno empresário que está começando e deseja crescer no setor? Vem para a Bolsa. Vem para a Bolsa que você vai crescer. Você pode ter certeza nisso. A Bolsa, a gente vai te ajudar, vai te orientar. E você vai ver que tem muita coisa que você não sabe, que não chegou na sua mão, mas que você, estando na Bolsa, você vai ter condições de conseguir. Para encerrarmos, o que a BGA-RJ pretende deixar para as próximas gerações e qual legado Everaldo Nascimento gostaria de construir à frente da instituição? Bom, legado com a Bolsa, eu acho que a Bolsa, sabe aquele negócio assim, a Bolsa como um time do futebol grande, um Fluminense, um Flamengo, um Vasco, um Botafogo, falando aqui do Rio, que eu acho que não vai morrer nunca, vai passar Everaldo, vai vir João, Pedro e outros, e a Bolsa vai seguir nessa linha. O legado que eu não sei, eu sou uma pessoa simples, eu acho que, por exemplo, assim, eu acho que a Bolsa, 74 anos, já, né, vai fazer 75, eu acho que tem que trabalhar sério, sabe? Você trabalhando sério e ter um objetivo que é sempre melhorar, você vai deixar um legado para as outras pessoas. É isso que eu não tenho assim muito objetivo de mostrar alguma coisa. Eu gosto de ficar ali no meio de campo. Eu não gosto nem muito de aparecer, não. Eu gosto de fazer a coisa funcionar, entendeu? E eu acho que funcionou bem. Para você ter uma ideia, na primeira eleição eu tive 85%. Voto, né? Na segunda, Agressivo. 99. Olha. Acho que, né? Eu acho que já, acho né? que É uma excelente resposta. eu acho que por aí você vê que a coisa funciona, né? As pessoas acho que estão gostando muito do que está sendo feito. A Bolsa junto com a Sérgio e a DEG estão cuidando muito do mercado São Sebastião através dessa renova. Acho que isso é um legado mesmo, deixar aquilo lá melhorar para que outras pessoas mais para frente possam aproveitar daquilo e fazer com que cada vez mais desenvolva. Mas eu, pessoalmente, assim, eu não tenho nenhum objetivo de deixar nada para ninguém, não. Acho que cada um tem que fazer o seu e procurar o seu melhor. É isso aí, tá certo então. E nós chegamos ao final de mais um programa Fala Empresário. Hoje conversamos com Everaldo Oliveira do Nascimento, presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro. Everaldo, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Agradeço a você, o jornal, a doutora Ana, a equipe que está aqui, pela atenção. Muito obrigado mesmo. E é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e até o próximo Fala Empresário. O xodó